continuando. Opa. Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação. Nosso primeiro dia de aula de introdução ao Novo Testamento 2. Glória a Deus, nossa primeira aula. Segunda parte agora, nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. Então vamos continuar lendo aqui os slides. A gente fala um pouco, né, sobre sua educação. A gente está aprendendo que o modelo da escola na antiguidade ela era um pouco diferente. Então, vamos lá. Sua educação. Paulo, sua educação na mocidade, no seminário em Jerusalém, discípulo do conceituado mestre Gamaliel, Atos 5, 34, 35. Gil, abra para mim Atos 22, 3 e pastor Johnny, Atos 26, 4. Eu vou ler Atos 5, 34, 35. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Ou seja, Gamaliel foi uma pessoa muito ilustre entre os judeus da antiguidade. O seu avô já era uma pessoa brilhante e ele também se tornou um discípulo brilhante e estava formando um outro discípulo brilhante. Atos 22, 3, pode ler para nós? Atos 22, 3. Então Paulo declarou: Sou judeu, nascido em Tarso de Sicília, de Cilícia, na verdade, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus assim como estáis sendo vós neste dia. Atos 26, 4. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Joia. Mas pode continuar lendo. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Aliás, uma pergunta. Tá, joia. Até aí tá ótimo. Mais uma vez, ele mostrando aqui parte da sua mocidade, parte do seu discipulado, da sua cidade que ele tinha nascido, tá bom? Então, continuando aqui, na sua mocidade, no seminário em Jerusalém, progrediu no judaísmo mais que os seus compatriotas. Eu vou ler aqui Gálatas 1,14, Gil, Filipenses 3, do 4 ao 7, pastor Johnny, Atos 26, do 9 ao 10, tá bom? Gálatas 1,14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ou seja, Paulo, ele aqui faz uma defesa em causa própria, mostrando que ele era muito competente, acima daqueles que estavam ali ao lado dele. Ou seja, ele tinha uma capacidade diferenciada. Então, ele mesmo sabia disso. Pode ler Filipenses 3, 4 ao 7? Embora eu tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei
irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, essas palavras de Paulo aqui demonstram... Deixa eu até... Eu conversava com a minha esposa antes da leitura do pastor Johnny. Então, o pastor Johnny vai ler Atos 26, do 9 ao 10. Eu falava com a minha esposa sobre uma situação e muitas vezes nós pensamos assim, que a conversão muda a pessoa da água para o vinho em todas as áreas. É uma verdade isso? É. Mas deixa eu ensinar uma coisa aqui para os irmãos. Isso é uma verdade, mas isso leva tempo. Isso não é assim tão fácil, porque senão a gente não precisaria desenvolver a nossa salvação. Uma pessoa egoísta não é a conversão que faz com que ela deixe de ser egoísta. Uma pessoa ruim não vai ser a conversão que vai arrancar a ruindade do dia para a noite. Deus vai colocar no coração daquela pessoa o perdão, o amor, a bondade. E agora aquela semente, junto com o novo nascimento, que é a grande semente, vai crescer. Mas se a pessoa não irrigar, não desenvolver... Por que eu estou falando isso? Existem pessoas que são boas na vida, que quando elas se convertem, elas continuam sendo agora boas, só que para o Evangelho. Mas elas não eram pessoas ruins. Paulo aqui, perceba que quando ele fala dele próprio, ele tinha destaque entre os pares. E detalhe, ele era irrepreensível diante da lei, ou seja, ninguém falava nada dele. Era um camarada criterioso, zeloso, dedicado, disciplinado, obstinado. Ninguém falava nada. Por essa razão, ele alcançou destaque sobre todos. Legalista, né? Sim, mas vamos aqui olhar não só no âmbito do legalismo, vamos olhar, Júnior e irmãos, no âmbito de uma pessoa muito dedicada. Sabe aquele aluno exímio, aquele profissional exímio? Porque, irmãos, tem gente que está dentro da igreja que é um preguiçoso. Zeloso, né? Mas, na realidade, ele não é um preguiçoso dentro da igreja. Ele sempre foi um preguiçoso na vida. Ele acha que por se converter, ele agora ele é de uma nova natureza. Isso que eu quero que vocês entendam. Porque eu tô gastando esse minuto aqui, irmãos. Porque uma pessoa que já é bondosa na vida, quando se converte, se torna agora um bondoso imenso para o reino de Deus, com os valores de Deus. Não mais do legalismo e da troca, mas agora para Deus. Vou dar um exemplo, irmãos. Eu gosto muito de acompanhar o esporte, que é o tênis. Não estou acompanhando mais tanto, não estou nem indo mais para o clube como eu ia, mas eu fico fascinado com tênis, e porque eu aprendi a amar esse esporte. Porque, em primeiro lugar, esse esporte ele exige muita disciplina. Muita disciplina, muita repetição. Você só evolui no tênis sendo advertido. Você não consegue evoluir no tênis sem um professor, sem um mentor. A correção faz parte do processo evolutivo no tênis. É inquestionável. Quando nós pegamos, por exemplo, esses grandes fenômenos do mundo, que foi o Federer, Nadal e o Djokovic, eles até já estão praticamente quase aposentados, o Federer e o Nadal. O Djokovic ainda está jogando, jogou Roland Garros agora. Eles trocam de técnicos para superar. Irmão, já ganharam tudo na história do tênis. Eu costumo chamá-los, Júnior, é o triunvirato do tênis. E o John McEnroe? Então, mas foi fantástico. Mas o que acontece? Os títulos que esses ganharam, somando, e a geração deles, possivelmente daqui a 300 anos, se Jesus não voltar, não vai ter outros 3 que ganharam tanto em 3 décadas, entendeu? Porque o Djokovic, o Nadal e o Federer estão ganhando tudo desde o ano 2000. Irmãos, estamos em 2023. Já passaram várias gerações de tenistas e eles não conseguiram superar esses 3. Porque, imaginem, irmãos, muitas gerações vão surgindo, mas como o tênis é um jogo individual, o menino é muito bom, mas aí ele tem num torneio, tem que passar pelo Nadal, tem que passar pelo Federer, tem que passar pelo Djokovic. Então, poucos atletas conseguem superar esses 3 em
quase 25 anos de tênis. A gente está falando, irmãos, hoje é 2023. O Federer estava jogando com o Guga lá nos anos 2000, entendeu? Então é um absurdo isso. Então o que eu quero dizer? Mas quando a gente pega o Nadal, por exemplo, o Nadal no ano de 2014, ele quase se aposenta porque ele tinha se lesionado. Mas ele contratou um técnico, ele foi fazer um tratamento, fez uma cirurgia. Irmãos, de 2014, ele quase se aposentou, não se aposentou. 2016, 2017, se eu não me engano, ele voltou a ganhar. Irmãos, até os últimos anos ele estava ganhando torneio, como a gente chama de Grand Slam. Grand Slam, o que é um Grand Slam, traduzindo aqui para vocês? É um jogo de tênis de 5 sets. Não, 5 sets. Muitas vezes demora 5 horas dentro de uma quadra. Quando você pega e vai jogar um camarada de 18 anos com um velhinho de 30, irmãos, muda muito, né? Uma pessoa de 35 anos, menino de 18 com 35, quem aguenta mais na quadra? Menino de 18. Mas você acredita que esses velhinhos continuaram ganhando dessa molecada? Então, percebam, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Pensa a dedicação desses tenistas, de um atleta de alta performance. Eles já são dedicados na vida. Se converte, você acha que eles vão faltar culto? Se eles for para o seminário, você acha que eles vão querer colar na prova? Está entendendo? Eles vão ser obstinados. Se eles já são na vida, quanto mais no reino, se passaram pela conversão. Agora, um vagabundo na vida, muitas vezes se converte, continua sendo vagabundo da igreja, porque ele acha que agora Deus vai fazer tudo por ele. Está entendendo o que eu quero dizer? Paulo era essa pessoa muito dedicada na vida, muito estudada, muito competente, fariseu de fariseu, irrepreensível. Isso que a gente tem que abrir os olhos para poder enxergar isso, que isso é uma pérola para a nossa vida, tá bom? Então, eu sei que eu divaguei um pouco, mas eu faço questão... Essa lógica muitas vezes não acontece na conversão, porque você destacou Paulo, que era bem zeloso, mas tem muita gente que se converte, quando estava no mundo, ele passava da sexta até o domingo no baile, nem vinha para casa. Quando ele está na igreja, tem muitos que nem vão na igreja, mas essa lógica nunca acontece com o evangelho, não. Então, por isso que é bom a gente estudar e pensar, Júnior, e por isso que eu estou jogando aqui um pouco de luz, porque o que acontece? Muitas vezes, vamos supor que nós éramos cômodos. A gente tem que sair da comodidade, não tem segredo na vida. Claro. Porque... Nós éramos indisciplinados com as finanças. A gente tem que começar a ser disciplinado com as finanças. Nós éramos pessoas que não ouvíamos ninguém. A gente tem que começar a ser... Você vê, a conversão espiritual, ela acontece na nossa vida, mas a gente tem que dar espaço para uma nova construção. Vamos pegar aqui um exemplo de uma família, irmãos. Um pai muito ignorante e uma esposa muito truculenta. Se converte. Pô, maravilha, os dois vão para o céu. Mas se eles não quiserem passar pela transformação plena, vão continuar sendo ignorantes e truculentos dentro da igreja. Não é para ser assim. Por quê? Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Que a gente tem uma noção muito errada de que a conversão vai nos mudar sem que a gente se esforce. Isso é mentira, irmãos. A conversão, ela vai trabalhar no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente. Mas nós precisamos reorganizar a nossa vida se nós vivíamos de uma forma contrária à vontade de Deus. Vamos supor, só para eu concluir, se eu já era uma pessoa disciplinada nos estudos, a conversão agora só vai me melhorar. Eu vou continuar sendo disciplinado nos estudos e vou colocar prioridade na lei de Deus. Mas se eu era uma pessoa vagabunda nos estudos, não é porque eu me converti que agora Deus vai colocar tudo na minha cabeça. Eu tenho que me condicionar aos estudos. Está entendendo? É uma mulher que não era submissa ao marido. Se converte, ela precisa se reajustar. Eu preciso me tornar submissa ao meu marido. Era um homem grosso, um ogro. Se converteu, ele precisa agora ter moldes cristãos. Não, eu não posso mais tratar minha esposa assim, com agressividade. Está entendendo o que eu quero dizer? Nós, evangélicos, temos uma tola percepção de que depois que nos convertemos, o Espírito Santo nos mudará sem que a gente faça nada. Isso não é verdade. Pode ver.
Por isso que muitos crentes se convertem, eu achei que agora eu ia ser promovido, mas é um vagabundo, chega atrasado, não é dedicado no trabalho, vai ficar desempregado. Era um desempregado antes, vai continuar desempregado depois. Está entendendo? Irmãos, a gente precisa aprender. Quando a gente estuda Paulo, que ele já era dedicado, ele precisa continuar. Pode ver que os demais apóstolos eram trabalhadores. Eles não eram muito estudados. Mas eles agora continuaram sendo trabalhadores para o reino e aprendendo os valores do reino. Tá bom? Fala, Maísa, você ia falar alguma coisa? Eu falo que a verdadeira metanoia, né? Quando você tem esse encontro verdadeiro com Cristo, ele traz essa necessidade de mudança, né? Por mais que a gente realmente tivesse uma natureza que buscasse as comodidades que a carne pede, né? Quando a gente amadurece no Evangelho, vai trazendo esse grito dentro da gente que precisa de uma mudança, assim, na sua totalidade, em todas as áreas da vida, né? Mas e aí, percebe mais... É o aprofundamento, é com o conhecimento, é você buscando saber o que Deus quer para sua vida, porque realmente, uma pessoa, quando ela se converte, ela acha que quando ela tem essa vida, assim, mediana, ela vai viver o medianismo após a conversão, porque acha que, tipo, é só aceitar Jesus e se batizar que traz a salvação. E realmente, você confessando Jesus com a sua boca, traz essa liberdade, legalidade de você ir para o reino. Mas a profundidade do conhecimento de Deus faz você querer viver novas coisas em Deus, entendeu? E aí, realmente, tem pessoas que têm essa grandeza como Paulo teve, mas tem pessoas que podem alcançar essa grandeza por meio da transformação através do Espírito Santo e também de buscar andar conforme a lei de Deus, né? Porque eu vi uma frase hoje que fala exatamente isso. Deus mostra o caminho, mas as pernas são nossas, né? Então cabe a gente andar no caminho de Deus. Você falou a palavra que é a síntese. Ele mostra o caminho, mas nós precisamos andar. Mas por que eu estou falando isso? Muitos irmãos dentro da igreja acham que o fato... E de fato, eles se convertem e vão para o céu. Mas o fato dele ir para o céu não significa que tudo na sua vida vai acontecer a partir da conversão sem que ele sacrifique-se, sem que ele pague um preço. Por isso, irmãos, pode ver, irmãos, e ainda mais nos nossos dias modernos, em que os irmãos estão muito acomodados, o pastor tem uma dificuldade medonha de poder fazer os irmãos serem militantes. Não, eu não preciso. Jesus já morreu na cruz, eu não preciso fazer mais nada. E isso está errado. Porque quando a gente realmente passa pela metanoia, a gente vai reconstruindo toda a nossa vida a partir da vida espiritual. Mas o diabo é sagaz de colocar na nossa mente o seguinte: não precisa fazer nada. E isso é mentira. É que nem aprender, é que nem estudar. Agora, é claro, irmãos, estou gastando esse tempo só para lembrar de Paulo, porque a gente acabou de ver isso. Vamos lá, pastor Johnny, o senhor ia ler agora Atos 26, 9 e 10? Exatamente. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização do chefe, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Em outras palavras, Paulo era tão dedicado, irmãos, ele era tão dedicado, que até quando ele foi perseguir a igreja, ele era o melhor. Não tinha para ninguém. Pode ver. Olha, ele era obstinado, ele já era um obstinado. E quando ele começou a perseguir, ele também foi um perseguidor obstinado. Então você vê que faz parte um pouco da personalidade. Irmãos, Deus muda a nossa vida, mas não altera a nossa personalidade. Ele arranca os nossos pecados, mas ele não muda a nossa personalidade. Pedro era Pedro, João era João, Tiago era Tiago, João Batista era João Batista, Paulo era Paulo. O caráter nós construímos com a vida, não fazendo uma faculdade. A gente só vai aperfeiçoando e moldando o caráter, tá bom? Depois, em teologia pastoral, vou trabalhar mais essa questão do caráter, tá? Agora aqui, pastor Johnny, olha lá. Paulo, cidadão romano, civilis romanos. Dá para ler, Maísa? Dá. Então, pode ler para nós. Aqui estão
aquilo que você tinha perguntado, pastor Jones, sobre os privilégios, né? Benefícios, né? Valeu. Ser cidadão romano comportava uma notável série de privilégios. Os cidadãos tinham direito de haver bens e dispor deles a seu bel prazer. Pater potestas. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Dentro dessas questões, havia uma outra expressão, que era o pater familia. O que seria o pater familia? Dentro dos códigos romanos, cada pai ele possuía o direito sobre tudo, inclusive sobre sua esposa e seus filhos. Então, por exemplo, o pai na figura romana era uma pessoa muito forte. A mulher, ela fazia parte também dos bens do pai. Por essa razão também, dentro do Império Romano, tinha ali as salas de massagens, onde os homens iam deitar com outras mulheres e iam até ter relações sexuais com outros homens. Essa questão do homossexualismo, ela não é nova. Na cultura grega e na cultura romana, havia sim essas casas de massagens, essas saunas, e a mulher, no caso, esposa do homem, do pater familia, ela servia como a sua esposa, mas ela era vista como um bem, que ela gerava filhos, e os filhos também eram bens, assim como o gado, assim como a propriedade. Olha que interessante. Então era uma... Hã? Ele era senhor. Ele era o senhor da sua casa. Quando ele morria, ele passava para um filho, e aí ia, vamos dizer assim, essa tradição. Então, perceba que o Império Romano ele tinha esse lado patriarcal, mas isso estava dentro dos códigos e das leis dele. Podem ver que os cidadãos tinham o direito de haver bens e dispor deles a seu bel prazer. Se por acaso um filho cometesse algo de errado e o pai quisesse castigá-lo ao seu modo, ele fazia e não era punido por isso. Ao mesmo tempo, os próprios empregados e escravos. Então, olha só como ser um cidadão romano fazia toda a diferença em qualquer cultura naqueles dias. E essa questão de ser o senhor da sua casa dava, ao mesmo tempo, essa responsabilidade de que tudo que ele tinha pertencia a ele. Logo, ele tinha essa autonomia. E ele era visto e era respeitado debaixo dessa cultura como uma autoridade. Pastor, mas isso é impositivo. Pastor, mas isso é abuso. Irmãos, é um outro contexto, mas vocês têm que lembrar que esse império, durante séculos, eles tiveram uma ascensão gigantesca sobre o mundo antigo e as suas maneiras de viver e de ser. Até hoje nós temos traços e temos características que o mundo herda disso, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Continua, irmã, por favor. Participar nos cultos públicos, oferecer sacrifícios, colocar ações judiciais, contrair uniões legais, permitir o acesso aos cargos públicos e às várias magistraturas, além da possibilidade de escolhê-las no dia de sua eleição, diversas vantagens de caráter fiscal, apelar ao julgamento do povo caso não estivessem de acordo, como uma sentença emitida pelo tribunal, o direito privado, ou seja, poder se apresentar em juízo mediante os mecanismos do jus civile, o direito romano por excelência. Ou seja, nós temos aqui, então, irmãos, vários benefícios. Aqui é uma pequena lista, tá? Então, para vocês entenderem como era grande ser um cidadão romano e como funcionava a política, a sociedade romana. E hoje, irmãos, quando eu fiz há pouco no primeiro módulo, né, aquela pergunta e aquela demonstração sobre os americanos no mundo, ser um americano no mundo, ou ter uma cidadania americana, já te abre portas enormes. Pensando em ser escravo,
o estar debaixo de um império, você não poder ter direitos de votar, de você não ter direitos de ter um julgamento devido quando você foi injustiçado. Ou seja, percebam que era muito cruel quem estava sob esse domínio. Mesmo que os romanos eles tinham uma maneira de respeitar a cultura daquele povo, a religião daquele povo, você estava debaixo do governo daquele povo. Você estava debaixo dos tributos daquele povo. Você estava debaixo das sentenças daquele povo. Então era muito difícil viver sobre essa questão. Tá bom? Joia? Alguma pergunta? Júnior, você como um advogado que, de todos nós aqui, eu acho que quem mais estudou direito romano é você, né? Quer falar alguma coisa? Estudar romano tinha todo prestígio, né? Como está relatado, elencado a lista aí. Podia casar com a romana, enfim, direito civil, né? Todo romano tinha vantagem, tinha cidadania romana. Ia apelar para César, era a última instância. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Só agora um último slide aqui. Olha só. Paulo e sua educação, mestre em 3 civilizações. Ele era mestre na cultura grega. Ele tinha parte do seu mestrado na cultura romana, porque ele era um cidadão romano. Então ele conhecia muito bem todos os critérios e o que implicava. E ele era mestre também no quê? Na cultura judaica, formada aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele teve um privilégio como poucos naqueles dias. Era Tá centurião, né? Como? Ele era centurião do soldado. Ele dominava 100 pessoas como centurião. Estava a submissão dele. Mas no caso Paulo, ele era centurião, você está falando? Não entendi, Júnior. Está travando sua linha, Júnior. Está falhando sua linha. Uhum. Eu não entendi o que você quis dizer sobre o centurião. Paulo era centurião do romano? Não, então o centurião era um cara, o centurião, Júnior, era um soldado que comandava. Ele não era um centurião. Geralmente o centurião era uma pessoa que de fato pertencia ao exército. Então, o que acontece? O centurião romano, ele cuidava dos soldados. Sim. Então, Paulo, ele não era um centurião por causa dessa questão, né? Ele era um cidadão romano, que tinha os seus direitos e os seus privilégios. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Irmãos, eu vou precisar dar uma pausa agora e já retorno a nossa chamada, tá bom? Tudo bem? Ok.